Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia e tenha um excelente dia. No programa de hoje nós vamos falar sobre Imposto de Renda 2022 e também da problemática do fertilizante e o conflito entre Rússia e Ucrânia. Vamos falar sobre o mercado de inseminação, uma explosão de crescimento, e também vamos falar sobre o meio ambiente, vamos falar da expansão da soja no Brasil. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre a problemática do fertilizante e o conflito entre Rússia e Ucrânia. A ANDA, que é a associação que representa empresas de fertilizantes no Brasil, não fez comentários imediatos sobre as preocupações após a invasão da Ucrânia. Em uma entrevista recente à Reuters, um executivo da entidade havia dito que a geopolítica moldaria o mercado neste ano. O Brasil comprou cerca de 40 milhões de toneladas de produtos fertilizantes no ano passado, um recorde, com a Rússia respondendo por cerca de 9 milhões de toneladas de importações, segundo dados compilados pela Agrinvest. Existe aí uma real possibilidade do Brasil enfrentar uma crise de suprimento de potássio, isso no curto prazo, segundo o Marcelo Mello, que é chefe da mesa de fertilizantes da Stonex. Referindo-se à commodity que mais preocupa os agricultores, ele disse que sanções simultâneas à Rússia e à Belarus deixariam os agricultores sem fertilizante suficiente. Esse impacto já poderá ser sentido imediatamente, uma vez que o fornecimento de fertilizantes já vinha sendo prejudicado pela baixa disponibilidade de transporte marítimo. Outras áreas do comércio também serão afetadas por uma escalada no conflito lá na Ucrânia, já que a Rússia é um grande comprador de carnes brasileiras. Possíveis sanções financeiras contra a Rússia também prejudicariam esse comércio. E agora vamos falar do Imposto de Renda 2022. A Receita Federal anunciou as regras para a declaração do Imposto de Renda agora deste ano. A partir de março deste mês, o contribuinte terá que cumprir a obrigação anual de prestar contas ao leão. O prazo para o envio da declaração vai de 7 de março a 29 de abril. Diferente do último ano, quando houve prorrogação de prazo em função da pandemia. E neste, a medida não está prevista. Não houve reajuste na tabela. A entrega será obrigatória para quem recebeu acima de R$ 28.559,70 em rendimentos tributáveis no ano passado. Na atividade rural, a declaração deve ser feita por quem recebeu receita bruta em valor superior a R$ 142.798,50. As empresas foram até o último dia 28 para entregarem a seus empregados o comprovante de rendimentos. A tabela do imposto de renda não é atualizada desde 2015. A defasagem acumulada da tabela chega a 134%. A Receita Federal informou que espera receber 34 milhões e 100 mil declarações. E para declarar, é obrigatória a apresentação do CPF para todos os menores. Para veículos, será obrigatório informar o número do Renavan. Também será possível preencher a declaração em diferentes dispositivos sem perder os dados. É possível, por exemplo, começar a declaração no celular e terminar no programa instalado no computador ou online. A novidade é que a restituição poderá ser recebida via Pix. E agora eu vou conversar com Karine Narras. A Karine, ela é gerente regional de vendas da Syngenta e nós vamos falar sobre um tema muito importante.
Nós vamos falar sobre biotecnologia no milho, os seus benefícios e a sua finalidade. Karime Nahas, muito bom dia. Muito obrigado. Bom dia, Antônio. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa para falar de um tema muito interessante, que são variedades, vamos dizer assim, moldadas, criadas para uso com produtos biológicos. Bom, eu sei que a Syngenta, uma multinacional, uma das maiores aí do mundo, deve estar já nessa rotina, né? Principalmente com milho. Como é que está a situação hoje? Nós já temos aí variedades de milho para biotecnologia? Antônio, primeiramente, bom dia, prazer estar falando com vocês todos aí. Antes de entrar especificamente nesse assunto, eu acho que é importante trazer um pouco do contexto, né? Sim. Da cultura do milho e o que é a biotecnologia para nós, para o agricultor brasileiro, né? A cultura do milho e a evolução da biotecnologia, ela tem trazido um elevado potencial de produção, ocupando posições de destaque no Brasil. A gente está falando aí do primeiro advento da biotecnologia em 2007, quando foi lançado, né? Uhum. Então, nós estamos falando de 15 anos de biotecnologia no milho, né? Então, quando a gente olha principalmente a área plantada, ela veio crescendo bastante nos últimos anos. A gente vem falando aí uma área em torno de 4 milhões de hectares quando a gente fala de safra verão e mais de 15 milhões de hectares quando a gente fala de safra da safrinha, que não é mais safrinha, agora passa a ser a segunda safra, né? Porque os agricultores vêm atingindo um altíssimo patamar de produtividade, justamente advindo da biotecnologia. E toda essa produção, para você ter uma ideia, desde o início da biotecnologia, né, quando a gente falou de 15 anos atrás, onde esse incremento de produtividade, e isso dados mostram que aumentou aí mais de 50% em 1 hectare, onde o agricultor produzia o milho convencional, digamos assim, a produção do milho convencional, e agora passa a ter um milho com biotecnologia, essa produtividade aumentou em 50%. Ou seja, a gente vê uma história muito bacana e muito bonita com a biotecnologia do milho, porque no passado, né, você tinha uns desafios enormes aí com manejo de pragas, manejos de plantas daninhas e com menores produtividades. E com o advindo da biotecnologia, e falando especificamente da biotecnologia da Syngenta e da marca NK, que é o Viptera, é a melhor biotecnologia para controle de insetos aéreos. E a gente vem falando aí de redução de aplicações de inseticida, uma série de benefícios justamente para trazer uma maior produtividade para o agricultor, né? Ou seja, você tem menos tratos culturais no sentido de aplicação, e você traz uma redução na perda e também no seu custo de produção, justamente por estar comprando aí, adquirindo sementes da marca NK com a biotecnologia Viptera 3. Só que isso, Antônio, traz além de trazer os desafios, ele traz também algumas complexidades, né? E a gente precisa, para garantir essa longevidade da biotecnologia Viptera 3, que a gente traga também as boas práticas de manejo, né? Ou seja, o plantio de uma área de refúgio, o manejo integrado de pragas, uma rotação de culturas, para que a gente possa evitar, de fato, essa proliferação da praga. Então, em linhas gerais, trazendo um pouco do contexto da biotecnologia, eu divido com você essa temática e também falo que hoje a marca NK ela tem 100% do nosso portfólio, tem a biotecnologia Viptera 3, híbridos de super precoce, alto e médio investimento, milho para grão, milho para silagem. Então, é um portfólio bem robusto para atender aí todas as necessidades dos nossos agricultores. Pois é, Karime, uma coisa muito interessante que a gente vem observando também ao longo desse tempo, eu trabalhei por 17 anos na Embrapa, então a gente sabe como é que é a pesquisa. Às vezes você começa um trabalho hoje e só vai ficar pronto daqui 10, 15, 20 anos que a coisa vai começar a chegar no produtor. E o que a gente observa é que a tecnologia ela vem vindo assim, o que está aparecendo de coisa nova é muito grande. Agora, se o produtor não se adequar a esses novos moldes, basicamente de nada vai adiantar o uso dessas tecnologias.
porque a gente sabe que os produtos biológicos já vem mais aí de 30, 40 anos que a turma vem pesquisando e vem andando, e agora começa a dar esse boom no mercado, esse novo, vamos dizer, esse novo conceito de produzir grãos. E o produtor tem que estar alinhado com isso. Eu sei que a Syngenta tem aí uma série de produtos, eu sei que vocês estão na ponta, é um negócio muito interessante e é por essa razão que você está aqui hoje falando sobre isso. Então, eu agradeço a sua presença aqui por ter dado assim, essa informação geral que é muito importante para o setor produtivo. Não, perfeito. E além de produto, né, Antônio, a gente também tem você comentou, né? Existe uma série de pessoas por trás, uma estrutura gigantesca que vem há anos estudando e trazendo o melhor de biotecnologia, de serviços e ferramentas para os nossos agricultores, que no final é o nosso cliente, né? A gente tem o agricultor como centro de todas as nossas decisões e é ele que faz com que a gente acorda todo dia e pensa justamente na demanda dele para estar levando o melhor para o campo. Então, tem, de fato, muita gente por trás, muito investimento por trás, milhões de reais aí para trazer as melhores tecnologias, mas mais do que isso, para ter o suporte hoje também do nosso representante comercial junto às fazendas desses agricultores para auxiliar eles na melhor forma possível de utilizar essas biotecnologias também. Então, existe também uma estrutura de pessoas aí para estar suportando os agricultores nesse sentido. É um conjunto muito grande, muito forte, muito pesado, e não é só em nível nacional. Às vezes a coisa começa lá num outro país para terminar aqui. E cada um é um trabalho de formiguinha, cada um faz uma coisa. Karime, muito obrigado pelas suas informações, muito obrigado mesmo. Eu gostaria até, dentro de um futuro muito próximo, entrar em contato novamente com você, porque eu sei que a Syngenta tem muita coisa que pode esclarecer aqui e colocar isso em público para a turma ficar mais, vamos dizer assim, com um conhecimento maior. Muito obrigado. Obrigado, Antônio. Obrigado a todos aí. Então, estamos à disposição aqui. Um abraço. Tchau, tchau. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre o meio ambiente e o agronegócio. Vamos falar da expansão da soja no Brasil a partir de 1990. É um minutinho só, nós voltamos já. E se o melhor para o seu agronegócio também for o melhor para todo mundo? Existe alternativa. Com a nossa parceria, seu agronegócio cresce e faz toda a sua região crescer junto. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais para o seu agronegócio, taxas justas e atendimento próximo em todos os canais. Escolha o Sicredi, onde seu agronegócio rende um mundo melhor. A verdadeira mudança é a que transforma a vida da gente. E para melhor, mais de 530 mil estudantes da rede pública do estado agora têm o kit escolar, com 2 camisas, calça, tênis, mochila e material escolar de qualidade. É o trabalho sério dando resultado e levando incentivo, alegria e dignidade para os nossos estudantes. Governo de Goiás, onde tem trabalho sério. Tem Eliana, imperdível. Na madrugada, com o leite já tirado, o trator já tá ligado. Quem é do campo não espera por milagre. Começa cedo numa máquina da Camagre, trabalhando a terra ou tratando o gado. Produz melhor com a Camagre ao seu lado. Camagre, as melhores marcas sempre ao seu lado.
Tem gente que tenta contar nos dedos, outros apostam na sorte. Na promoção Quantas Letras Tem da 99, o importante é acertar a resposta e faturar o prêmio acumulado. 99,5. Oferecimento Trator Tem, a solução em peças para o seu trator e motores a diesel também. 4006-8888. O Enem faz parte do dia a dia dos estudantes. E agora é a hora da gente entrar em uma universidade e escrever o nosso futuro. Com o FIES, um financiamento para estudar em instituições particulares. O Portal Único tem todas as informações. Acesse e inscreva-se. Uma dessas chances pode ser a sua. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Agronegócio. Oferecimento Sicredi, onde o seu agronegócio rende um mundo melhor. Eu estou de volta e agora nós vamos comentar sobre meio ambiente e agronegócio. Estudos do Observatório de Conhecimento e Inovação em Bioeconomia da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, projetam que o agronegócio brasileiro tem potencial para neutralizar as emissões de gases de efeito estufa proveniente das produções pecuárias e de soja até 2030, seguindo a agenda da Organização das Nações Unidas. Segundo os pesquisadores, os processos para a descarbonização da produção estão na recuperação de pastagens degradadas, evitando o desmatamento e a adoção dos sistemas integrados lavoura, pecuária e floresta, o LFP. O estudo afere que essa degradação dos pastos afeta diretamente a capacidade de suporte das áreas e que esse retrocesso, além de gerar prejuízos econômicos ao produtor, tem também impactos negativos ao meio ambiente. Já os sistemas ILPF consistem em combinar diferentes tipos de produção agropecuárias na mesma localidade, ou seja, o produtor terá uma rotatividade do uso do solo entre lavoura e pecuária. A pesquisa afirma que a combinação de agricultura e pastagem dentro da mesma área leva a sinergias entre os componentes do sistema que podem gerar ganhos de produção, redução de custos e a melhoria dos serviços ecossistêmicos de biodiversidade. Esse tipo de integração ainda reduz os riscos de perda da atividade agrícola relacionados ao clima e à variação de preços de mercado. Os pastos degradados somam 70,9 milhões de hectares dos 167 milhões de hectares do território nacional, ou seja, 42% tem degradação moderada ou severa. O setor agropecuário é responsável por 28% das emissões totais desses gases no país. Entretanto, é o principal responsável pela emissão de gás metano aqui no Brasil, equivalente a 76% das emissões. De acordo com as conclusões da pesquisa, até 2030 haveria a remoção líquida de 1.223.000 toneladas de CO2 equivalente, em média 94.000 toneladas de CO2 por ano, invertendo dessa forma as emissões do sistema de pecuária associada às pastagens. E agora vamos falar da expansão da soja no Brasil a partir de 1990. Entre 1990 e 2020, a produção de soja cresceu 532% e as áreas plantadas cresceram apenas 229%. Atualmente, a produção de soja gira em torno de 3,3 toneladas por hectare, 92% a mais que os 1.700 quilos por hectare produzido em 1990. É a principal cultura agrícola brasileira e seu valor bruto da produção, VBP, atingiu 250 bilhões de
em 2020, representando 42% do total do VBP agrícola e 28% dos 896 bilhões de toda a agropecuária nacional. Na área das plantações, a soja brasileira, já considerada uma cultura de baixo carbono, emite cerca de 9 mil toneladas de CO2 ao ano. Isso porque a principal forma de plantação no país é o sistema de plantio direto, que consiste em plantar as sementes sem as etapas de aragem e gradagem do solo, ou seja, sem um preparo anterior da área. Dessa forma, para proteger o solo, é necessário mantê-lo sempre com vegetação ou com plantas em desenvolvimento. Assim, através da expansão do plantio direto, até 2030, um total de quase 26 milhões de toneladas de CO2 poderiam deixar de ser jogados na atmosfera, já que esse sistema aumenta o potencial de sequestro de carbono da soja. Os pesquisadores apontam ainda que a produção do grão no Brasil tem potencial para não ser apenas carbono neutro, como também um sumidouro de carbono. E agora eu vou conversar com Fernando Nogues Belloni. O Fernando, ele é o diretor de produção cafeeira da Agro Belloni. E nós vamos falar sobre o Brasil, que recebeu a primeira certificação de cafeicultura regenerativa do mundo. Fernando Nogues Belloni, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Muito bom dia. E é uma honra para nós falarmos de um tema interessante, né? O Brasil já é o maior produtor de café e recebeu uma certificação de cafeicultura regenerativa do mundo. É o primeiro país. Tudo bem com você? Bom dia, Antônio. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Bom, Fernando, o que é essa cafeicultura regenerativa? O que é isso aí? Então, a agricultura regenerativa, ela é um conceito de agricultura que tem como princípio básico a recuperação da vida do solo e das plantas, né, através de uma série de medidas que a gente faz para conseguir alcançar esse objetivo, né? Então, o primeiro objetivo é evitar ao máximo o revolvimento do solo, né? Então, tentar fazer, no caso do café, fazer o plantio direto do café mesmo, né? A gente que na região, quando a gente vai plantar hoje, a gente prepara só o sulco ali, uma faixa bem estreita, e o restante a gente deixa sempre com palhada, com plantas de cobertura, então evitando ao máximo aí o revolvimento. Durante o ciclo do café, né, não revolver, fazer plantas de cobertura, né, no meio da rua, então sempre está com algum tipo de planta de cobertura, com o objetivo de preservar a vida do solo, aumentar a quantidade de bactérias, de fungos naturais do solo, né? E com isso também o plantio de planta de cobertura visando o controle de pragas e doenças, né? Porque tem algumas plantas que, que conseguem atrair inimigos naturais, no caso do café, né? Por exemplo, o bicho mineiro. Então esse é um dos conceitos, uma da parte. Outra coisa é a diminuição do uso de fertilizantes químicos, através de uso de compostagem, né, composto biológico, e também redução dos insumos químicos também, de defensivos, né? Então, no nosso caso, a gente está usando aqui muito fertilizantes biológicos, né, o composto, a gente faz compostagem aqui na fazenda, nós montamos aqui uma fábrica de fungos e bactérias, né, uma fábrica de insumos orgânicos, e aí a gente usa bastante insumos orgânicos com o objetivo de reduzir o uso do químico. Além disso, também o uso de corretivos de solo também naturais, né? Pós de rocha, né? Tipo calcário, que é um pó de rocha natural, não tem química nele, dunito, serpentinito, vários outros tipos de pó de rocha que não tem processo químico neles que vão fazer a correção do solo também. Então é uma série de ações que a gente toma visando isso e com isso reduzir a emissão de carbono, né, melhorar o balanço de carbono também. Bom, você está falando aí exatamente uma conversa que eu tive semana passada com uma pesquisadora da Embrapa. Ela disse o seguinte, que o solo é vida.
Não é porque a gente planta e coloca adubo e produz uma certa quantidade de produto que aquele solo está bom. Às vezes ele está doente. E nós temos que deixar o solo com saúde. E ela falou até através do uso de produtos biológicos, não revolver demais o solo. Enfim, ela deu uma série de dicas que são fundamentais para que o solo tenha vida e automaticamente a gente passe a utilizar menos produtos químicos. Porque com o passar do tempo, os produtos químicos vão, vamos dizer, deteriorando o solo. Até ela deu um exemplo. É a mesma coisa que uma pessoa, às vezes, forte e tal, mas tem um problema lá de doença. De tanto tomar remédio, o fígado dele estoura. É a mesma coisa do solo, né? Então, exatamente. É esse trabalho que vocês estão fazendo na cafeicultura, ou seja, um certificado de cafeicultura regenerativa, melhorando a estrutura do solo para produzir mais. E a gente melhorando a estrutura do solo, a gente também vai melhorar o equilíbrio da planta, Sim, né? Claro. E igual você disse, né? Se o teu corpo está equilibrado, dificilmente você fica doente. Então, no caso da agricultura regenerativa, com a melhora desse equilíbrio, a tendência é diminuir a incidência de pragas e doenças. Sim, né? Quer dizer, a gente consegue manter um alto índice de anticorpos, protegendo não só o corpo da gente, mas também o solo. E vocês receberam esse certificado de cafeicultura regenerativa no mundo, é isso? É isso, nós fomos o primeiro produtor de café, né, do mundo a receber esse certificado, que para a gente é uma honra muito grande, né? Não, eu acho que é uma honra para o país todo, né? Isso daí é um exemplo a ser seguido não só pelo pessoal do café, mas pelo pessoal da soja, do milho, do trigo, do pasto, do boi, do leite. Quer dizer, nós temos condição hoje de ter uma boa produção, principalmente cuidando daquilo que é mais sagrado, que é o solo. E é o que você... O Brasil também recebeu em soja o primeiro certificado de agricultura regenerativa em soja, também é de uma empresa brasileira, do Grupo Schaeffer, lá do Mato Grosso. Eles foram os primeiros a receber na soja, né? E a gente foi o primeiro no café. Então, o Brasil também na soja também foi o primeiro. A variedade que vocês plantam aí, qual que é? A Conilon ou a Arábica? Aqui é tudo Arábica. Tudo Arábica, né? É um café, arábica. É o melhorzinho, né? É bem considerado melhor. Tá. Bom, eu conversei com Fernando Nogues Belloni, que é o diretor da produção cafeeira da Agro Belloni, a primeira empresa do país que trabalha com café a receber o certificado de cafeicultura regenerativa do mundo. Isso para nós é muito importante. Fernando, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu acho que tem muitos outros temas que a gente poderia falar sobre o café, mostrar para esse grande público a importância do café, não só econômica, mas também enquanto o comércio brasileiro aqui mundial. Muito obrigado e eu espero trazê-lo aqui mais vezes, ok? Eu que agradeço o convite e fico à disposição. Quando quiserem, é só me chamar. Tá bom. Obrigado. Um abraço. Grande abraço. Bom, se você deseja obter mais informações sobre o mundo do agronegócio nacional e internacional, basta você entrar no site www.tvagro.com.br, clicar no banner Entrar no Grupo TV Agro, preenche os campos e você vai receber todas as informações gratuitamente. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase: a coragem é a primeira das qualidades humanas, porque é a qualidade que garante as demais. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. Férias frustradas na Europa. O melhor do cinema na sua casa, na tela de sucessos. Hoje, logo após o Ratinho. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.